Olá pessoal, bem-vindos à aula 34. Nessa aula a gente vai tratar de equilíbrio. Bom, o equilíbrio, de modo geral, ele permeia o mundo à nossa volta. Então a gente pode encontrar em pontes, por exemplo, várias estruturas aí do modo que é feito a ponte, com o objetivo de que ela esteja em equilíbrio. Eventualmente vai acontecer movimentações na ponte devido à passagem dos carros, devido à força do vento, mas de todo modo o que é procurado é o equilíbrio estático dessa ponte. Seja as pontes, sejam construções, guindastes, por exemplo, ao transportar carga, espera-se que o guindaste ele não sofra torção que faça com que ele caia, por exemplo. Então, isso precisa ser calculado, precisa se obter as condições de equilíbrio para esse guindaste. E no mundo à nossa volta, de um modo geral, se você tem uma mesa, os pés da mesa são posicionados de modo que essa mesa não tombe, por exemplo. Então, em construções, em cadeiras, em sofás, nos móveis de um modo geral. Então, os objetos que a gente quer que esteja em repouso, a gente busca as condições de equilíbrio, ok? Eu vou mostrar um vídeo aqui, é um vídeo curto, sobre um experimento simples que consiste no seguinte. Imagine que você tem uma garrafa d'água e você quer equilibrar essa garrafa d'água apenas com 3 palitos. Então, esse é um vídeo do Manual do Mundo, ele mostra aqui com palitos, a proposta inicial é com palitos de fósforo. Pode ser feito também. Aqui ele mostra com palitos maiores, explica um pouco sobre essa questão e depois a gente vai retomar e entender o que isso tem a ver com a condição de equilíbrio. Olha só, quando a gente está com o palito aqui, a tendência desse palito é fazer assim, ó. Porque a gente tem o peso da garrafa todo em cima desse ponto do palito aqui, tá? E esse ponto do palito tá um pouco para fora da mesa. Então a tendência é ele fazer com que esse palito faça essa torção. Acontece que depois a gente vai colocar um palito contra esse movimento. Funciona com racha também. Então, quer dizer que o negócio não é mágica mesmo, funciona de fato. Esse palito aqui, ele tá contra aquele movimento do palito ir para baixo. E quando a gente tem esse palito forçando para cá e outro palito forçando para lá, a tendência do palitão que tá sustentando tudo é fazer isso aqui, ó, é torcer para esse lado. E quando ele torce para esse lado, entendeu? Porque tem isso aqui puxando para baixo, o outro puxando para cima, ele acaba tentando fazer isso aqui, tá? Ele acaba empurrando essa parte aqui. E quando ele empurra essa parte, ele faz muito atrito contra a mesa. E é esse atrito contra a mesa que não deixa o palito escorregar mais. Então ele não consegue nem torcer e nem escorregar. Ele fica preso e sustenta a garrafa. Mais uma dúvida, a força que esse cordão está fazendo é muito grande, porque essa garrafa é bem pesada, tem mais ou menos 1,5 kg de água ali. Será que tem 1,5 kg de força aqui nesse palito? Não tem. Aqui a gente está vendo uma outra alavanca em ação, mas é uma alavanca um pouco diferente, porque dessa vez, em vez de o ponto de apoio estar no meio da alavanca, ou em algum ponto aqui dentro da alavanca, ele fica bem na ponta da alavanca. Então pensa comigo, essa aqui é a alavanca, certo? Se eu colocar um peso logo no começo da alavanca, perto do ponto de apoio, é muito fácil de eu levantar mexendo aqui, certo? Conforme esse peso vai indo perto da minha mão, vai ficando cada vez mais difícil. Até que chegar um ponto que eu estou levantando o próprio peso e não faz muita diferença ter alavanca ou não. Se você for levantar uma pedra, por exemplo, você enfia aqui um ferro embaixo da pedra e levanta aqui. Você levanta a pedra com bastante facilidade. Você consegue levantar um carro assim, se você colocar um ferro bem comprido. Então é isso que está acontecendo ali. O peso está muito perto do ponto de apoio, que é a quina da mesa, enquanto o palito que está sustentando está bem longe. Então é fácil de ele sustentar a garrafa. Ok, pessoal? Então perceba que ele trata nesse vídeo de alguns conceitos, ainda que ele não fale explicitamente, ele vai tratar alguns conceitos que estão relacionados com a condição de equilíbrio que a gente vai ver. Então ele fala a tendência a torcer, a gente associa isso à grandeza torque, e a gente vai ver que uma das condições de equilíbrio é que o somatório dos torques externos seja iguais a zero. Então nesse exemplo aqui, a gente tem um peso da garrafa que está deslocado um pouco da posição central da barra, no caso do palito, e tende a produzir um torque. É uma força maior devido ao peso do palito, a força peso da garrafa, é que vai produzir um torque aqui. Entretanto, tem um outro palito produzindo aqui, portanto, um outro torque no sentido contrário. Então, se o torque da garrafa tende a fazer o palito girar em um sentido,
o torque do outro palito tende a fazer o sistema girar no sentido contrário. Como ele está mais afastado, a gente tem quanto maior o braço, menor a força necessária para produzir o mesmo torque. Nesse caso, o braço é pequeno e a força é grande. Nesse outro caso, o braço é grande e a força é menor. Entretanto, consegue equilibrar o sistema, ok? Então, são duas condições que a gente precisa. Somatório dos torques externos iguais a zero e a outra é somatório das forças iguais a zero. Então, aqui a gente tem uma força para baixo, aqui a gente tem uma força para cima e a própria mesa aplica uma outra força para cima. E esse sistema, então, está em equilíbrio, ok? Opa! Bom, temos alguns tipos de equilíbrio. Temos o equilíbrio chamado de equilíbrio instável. Imagine, por exemplo, um skatista aqui no topo de uma colina. Se você empurra ele um pouco, ele vai descer a colina, ele não vai voltar para aquela posição onde ele estava. Ou seja, no equilíbrio instável, pequenas variações, pequenas movimentações, perturbações aqui no nosso objeto vai fazer com que ele se afaste da posição original e não volte mais, ok? Por outro lado, a gente tem aqui a situação que é um equilíbrio estável, ou seja, imagine essa bola aqui numa cuia. Se você movimenta ela um pouco, ela vai se mover e depois vai voltar para a posição de equilíbrio. Esse é chamado de equilíbrio estável. Imagine, por exemplo, o sistema massa-mola. Você desloca um pouco a massa da posição de equilíbrio. Quando você soltar, a força elástica vai levar a massa de volta para a posição de equilíbrio. Então, é um exemplo de equilíbrio estável. E aqui a gente tem um equilíbrio indiferente ou equilíbrio neutro. Uma bola de gude sobre uma mesa, por exemplo, você toca, ela se move um pouquinho e depois para. Não tende a se afastar eternamente e nem tende a ficar na posição que estava anteriormente, ok? Bom, e quais são as condições de equilíbrio? A gente precisa que o somatório das forças seja iguais a zero, ok? Então, imagine essa situação aqui, ó. Força-peso dessa pedra para baixo, força-peso dessa pedra para baixo. Aqui a gente tem uma normal, né? Porque está tocando na superfície, então tem uma normal aqui para cima. E também o próprio peso dessa barra horizontal, digamos assim. Então, essas quatro forças aí, elas precisam estar... o somatório precisa ser igual a zero, ok? Outra condição é que o somatório dos torques seja iguais a zero. Ou seja, se essa é a posição aqui de equilíbrio, ou o que eu vou chamar de centro de gravidade, ou centro de massa do nosso objeto, e aqui eu preciso chamar a atenção do seguinte, ó. Centro de massa é o ponto onde é como se toda a massa do corpo tivesse concentrada ali. O centro de gravidade é como se toda a força que atua sobre o corpo atuasse em um dado ponto. Esses conceitos, para as aplicações que a gente vai fazer, coincidem. Mas eles nem sempre coincidem. Se a gente tiver um objeto muito alto, um prédio, por exemplo, como a gravidade ela vai variando com a altitude, então, para um prédio, o centro de massa não é igual ao centro de gravidade. Mas para a maioria das aplicações que a gente vai fazer, coincide, ok? Então, se o exercício tratar de centro de gravidade ou centro de massa, vai ser dito que vai ser considerado a mesma coisa, a menos que o exercício diga que é diferente ou dê indícios que tem grandes dimensões envolvidas, ok? Bom, então vamos lá. O somatório dos torques tem que ser iguais a zero em qualquer ponto. Em qualquer ponto. Vamos imaginar que eu peguei o centro de gravidade aqui, ok? Então, eu tenho braço, força-peso para baixo. Braço, força, eu tenho o quê? Uma tendência para girar no sentido horário. Então, eu tenho um torque dessa pedra aqui, ok? No sentido horário. Já aqui eu tenho braço, força-peso. Braço, força-peso. Olha a tendência de girar no sentido anti-horário. Esses torques estão se anulando. Por isso que esse objeto aqui está com somatório de torques iguais a zero, ok? A gente ainda tem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser um equilíbrio dinâmico, quando, embora o somatório das forças e dos torques sejam zero, o objeto está em movimento com velocidade constante. Então, essa é uma condição de equilíbrio dinâmico. Mas nós vamos trabalhar aqui a condição de equilíbrio estático. O equilíbrio estático demanda que não haja forças, que o somatório das forças seja igual a zero, o somatório dos torques em qualquer ponto seja igual a zero e o momento linear é zero, ou seja, não tem velocidade no centro de massa desse objeto, ok? Então, essas são as condições do equilíbrio estático. Então, vamos lá para os exercícios. Bom, a figura mostra uma vista de cima de uma barra homogênea. Então, se eu já sei que ela é homogênea, eu posso considerar que o meio dela é onde está o centro de massa e, nesse caso, também o centro de gravidade. Letra A. É possível determinar o módulo das forças desconhecidas F1 e F2 equilibrando as forças?
Então a gente tem aqui ó, F1 para baixo, F2 aqui para cima. Será que usando as condições de equilíbrio a gente consegue determinar F1 e F2? Vamos pensar aqui, ó. Se a gente usa o somatório das forças em Y, nesse caso não tem força em X, só tem Y. Então a gente tem 20 mais F2 tem que ser igual a 10 mais F1 mais 30. Então a gente já tem nossa primeira equação. Entretanto, a gente tem duas incógnitas, F1 e F2. Então só com o somatório das forças a gente não consegue resolver o problema. Mas a gente pode usar também o somatório dos torques. Então, por exemplo, o somatório dos torques, como é que a gente faz? Você tem que escolher um ponto, e a partir desse ponto a gente vai analisar todos os torques envolvidos. E aqui tem uma dica. Ao escolher esse ponto, vamos escolher aquele no qual facilite a nossa conta. Ou seja, se tiver como escolher um ponto que uma força atue nele, significa que ela não vai produzir torque, porque não vai ter braço. Por exemplo, se eu escolher esse ponto aqui como sendo o meu ponto no qual eu quero analisar os torques envolvidos, ok? Então, se eu considerar esse ponto, eu tenho braço, força, um torque. Braço, força, outro. Braço, força, terceiro torque. Braço, força, quarto torque. E essa força aqui produz torque? Não, porque não tem braço. Só tem força, atuando diretamente no ponto que eu escolhi. Então, às vezes, a gente escolhe o ponto de propósito com o intuito de que aquela força que está atuando naquele ponto não produza torque, certo? Então, por exemplo, se eu escolher o ponto F, aqui onde o F2 atua, F2 não vai produzir torque nesse corpo. Eu vou ter o torque de 30 newtons, o torque de F1, o torque de 10 newtons e o torque de 20 newtons, no outro sentido. E não vou ter o torque de F2. Por quê? Porque não tem braço, porque eu escolhi um ponto logo onde está sendo atuada a força, onde a força está atuando. Ok? Então, essa é a nossa dica aí para resolver os problemas. Então, bom, se eu escolher esse ponto aqui que está logo abaixo de F2, F2 não produz torque. Aí eu vou ter como equação R, que no caso é braço vezes a força, 30, braço vezes a força, F1, braço vezes a força, 10, braço vezes a força, 20. Só tem uma incógnita, que é F1, é o torque de F1. Nesse caso, eu consigo resolver e achar quem é F1, e depois usar o somatório das forças e achar quem é F2. Então, sim, é possível, usando as condições de equilíbrio, obter F1 e F2. Ok? Na letra B, se você está interessado em determinar o módulo da força F2 usando a condição de equilíbrio dos torques, onde você deve colocar o eixo de rotação para eliminar F2, como a gente já havia dito, você vai escolher sempre no ponto de atuação daquela força. Ali você escolhe aquele ponto. Quando você calcular o torque, aquela força não vai atuar torque, não vai produzir torque, porque não vai ter braço. Ok? Letra C, quais são os módulos de F1 e F2? Agora sim, vamos fazer as contas. Beleza? Então vamos lá. Eu recomendo vocês começarem pelo somatório dos torques. E aí você já escolhe o ponto que você quer. Então, somatório dos torques iguais a zero, eu vou escolher esse ponto. Ok? Se eu escolho esse ponto, quais são os torques que vão atuar? F2 não vai produzir torque. Quem vai produzir? Eu tenho aqui ó, o torque de 30 newtons. Então, vai ficar braço, o braço vale D. Olha a distância aqui. Ó. Braço, força sendo do ângulo, mas é 90 graus, então braço vezes força. 30D. Positivo ou negativo, lembra a convenção, quando o giro é no sentido anti-horário, o torque é positivo. Quando é no sentido horário, ele é negativo. Então, nesse caso, R VEC F tende a girar no sentido anti-horário, então positivo. O outro, 2D vezes F1, está aqui, também no sentido anti-horário. O próximo, 4D vezes 10, então 40D, também no sentido anti-horário, positivo. E o outro é 8D vezes 20. No caso, 8 vezes 20, 160D. Só que negativo, porque esse torque tende a fazer o objeto girar no sentido horário. Isso tudo somado é igual a zero. Daí a gente tem o quê? 2DF1, 30 mais 40, 70, menos 160 dá menos 90. Então, 2DF1 é menos 90D igual a zero. O D cancela, né? Porque a gente pode passar para o outro lado, tá igual dos dois lados. Fica F1 igual a 90 dividido por 2, F1 igual a 45 newtons. Achamos, portanto, o valor da força F1 para que esse sistema tenha um somatório de torques iguais a zero. Não rotacione. Ok?
Agora, vamos para o somatório das forças. Nesse caso, só tem força em Y. Somatório das forças em Y deve ser igual a zero. O que é que a gente tem? Positivo para cima, 20, mais F2. Negativo para baixo, menos 10, menos F1, menos 30, tudo isso é igual a zero. Então, a gente vai ter o quê? F2 menos F1 é igual a 20. 20 menos 10 dá 10, menos 30 dá menos 20, passa para o outro lado 20. F2 menos F1 é 20. Se F1 é 45, então F2 é igual a F1 mais 20, que dá 65 newtons. Está resolvida essa questão. Ok? Achamos, portanto, F1 e F2. Tudo bem? Vamos lá, próxima questão. Na figura abaixo, uma viga homogênea, já sei, centro de gravidade está no meio dela, de comprimento L e massa 1,8 kg, está apoiada aqui em duas balanças, ok? Um bloco homogêneo de massa 2,7 kg está apoiado na viga com o centro a uma distância L/4 da extremidade esquerda, conforme aqui na figura. Pergunta-se quais são as leituras das balanças. Bom, deu o problema. O que é que a gente faz? A gente precisa descobrir quais forças estão atuando. Então, observe. Se está apoiado aqui, então tem uma força que está apontando para cima, que é a normal, que é justamente o que a balança vai medir. Então, tem uma força aqui, eu vou chamar de força à esquerda. Força aqui que vai estar atuando na esquerda. Aqui vai ter uma também, que vai ser a força da direita. Ok? Como a gente tem uma viga, ela tem uma massa, então ela tem um peso atuando aqui no centro de gravidade. Além disso, temos um bloco. Esse bloco também tem um peso sempre para baixo. Essas são as 4 forças que a gente tem nesse sistema. Ok? Estão aqui representadas. A do bloco, peso para baixo. A da viga, o peso da própria viga para baixo. Aqui na extremidade esquerda, a força, que é a balança que exerce, a normal. E à direita, a força da direita, eu vou chamar de FD. Aqui está FR, eu vou chamar de FD. Força à direita, apontando para cima. Ok? Bom, o que a gente faz? Vamos lá. Somatório dos torques iguais a zero. Eu preciso escolher um ponto. O ponto que eu escolher, veja, qual é o meu objetivo? Determinar quem é força esquerda e força direita. Porque a força peso do bloco, eu sei quem é. E a força peso da viga eu também sei, porque eu sei as massas e eu vou utilizar a gravidade. Um detalhe, aqui a gente vai começar a usar a gravidade como 9,8, ok? Não vai aparecer nos problemas, mas vai estar implícito aí que a gente vai começar a utilizar 9,8, porque a gente está tratando de condição de equilíbrio, a gente tem que ser o mais preciso possível, tudo bem? Vamos lá, então. Se eu quero eliminar uma das forças nas minhas contas, o ideal é que eu escolha um dos pontos exatamente de aplicação dessas forças para calcular o somatório dos torques. Tanto faz se eu escolher o ponto à esquerda, aqui a extrema esquerda, ou a extrema direita. Tanto faz, o resultado vai ser o mesmo. Para esse exercício, eu vou escolher esse ponto que está aqui, à esquerda, ok? Se eu escolho esse ponto, eu não vou ter torque da força FE. Quais são os torques que eu vou ter? Braço, força, então vai ser L/4 vezes mg, L/4 vezes mg, mzão aqui, né? A do bloco, massa do bloco. Positivo ou negativo, olha aqui, isso aqui vai tender a girar no sentido horário, portanto, negativo, ok? Agora o próximo, braço vezes força, vai ser L/2 vezes mg. Tá aqui, positivo ou negativo, olha aqui o torque, sentido horário, negativo. E o último, braço vezes força, que braço é esse aqui? É o próprio L, né? Comprimento da barra. Então, L, força. Em que sentido isso gira? Tende a girar no sentido anti-horário, portanto, positivo, por convenção. Está aqui nossa equação, ok? Tudo que tiver igual nos 3 termos pode ser cancelado, né? Porque é igual a zero, então esse L aqui, ó, ele vai sumir, porque ele está aqui, aqui e aqui. Então, se eu dividir todo por L, esse L vai sumir, ok? Eu posso rearrumar isso, coloco esses 2 termos aqui passando para a direita, então eles vão ficar positivos, tá aqui, mg/4 e mg/2. E eu cortei o L, no caso, dividi tudo por L, então sumiu todos os L's. Fica FD igual a mg/4 mais mzinho g/2. Usando os dados que o problema deu, e 9,8 a gente vai usar sempre a partir de agora, na condição de equilíbrio. Então, substituindo esses valores, eu obtenho a força à direita, que é igual a 15,4 newtons.
ok? Como é que eu faço para achar a força esquerda? Eu vou agora para o somatório das forças. Somatório das forças em y, porque não tem força em x, isso tem que ser igual a zero. Eu tenho, portanto, que positivo FE mais FD, negativo menos mzão g, menos mzinho g igual a zero. Passa isso aqui para o outro lado, eu tenho que FE mais FD vai ser igual ao quê? Mzão g mais mzinho g, está aqui os dados, isso vai dar 44 newtons. O que eu quero? Eu quero agora achar FE. Eu já tenho FD, então FE mais FD, que é 15,4, é igual a 44, FE é igual a 44 menos 15,4, deu 28,6 newtons. Então eu achei, portanto, as duas forças, a esquerda e a direita, que é o que a balança mede. Ok? Vamos lá, próximo problema. Esse problema é um pouco mais complicado, porque a gente vai trabalhar aí com... Tem ângulos envolvidos, não é uma barra na horizontal, é uma barra inclinada. Então vamos ver como é que a gente resolve problemas desse tipo. Então, isso aqui lembra muito um guindaste, aquele guindaste que eu mostrei logo no início do problema. Então a gente tem aqui ó, a dobradiça, prendendo nossa viga, no caso, que está sustentando um peso, que é um cofre, e ela precisa de um cabo aqui, né, para poder garantir que esse aqui não vai tombar, ok? Então a figura mostra um cofre de massa 430 kg, pendurado por uma corda, presa a uma lança de guindaste aqui, de dimensões A. Essa dimensão toda aqui é 1,9 metros, essa dimensão aqui na horizontal, 2,5 metros. A lança, que é essa viga aqui, é composta por uma viga articulada e um cabo na horizontal. A viga é feita de material homogêneo, então já sei que o meio dela é onde atua, o centro dela é onde atua o centro de gravidade. Ela tem uma massa de 85 kg. As massas do cabo e da corda são desprezíveis. Pergunta-se, qual é a tração do cabo? Então, qual é a tração do cabo? Em outras palavras, qual é o módulo da força exercida pelo cabo sobre a viga? O que é que a gente vai ter que fazer? Descrever todas as forças que atuam nesse sistema, certo? Eu estou interessado aqui na viga. Então, observe. Aqui eu tenho a corda, então está atuando a tração aqui para baixo. Sabemos que essa tração é igual justamente o peso do próprio... Porque aqui tem tração para cima, peso para baixo, o peso do cofre. Então, essa tração que está puxando a viga para baixo é exatamente o peso do cofre. Então, essa é a primeira força. A gente tem um cabo aqui, então significa que essa viga está sustentada também por esse cabo, que aplica uma força aqui para a esquerda. Então, eu vou chamar de tração do cabo, que é o que a letra A quer. Então, temos a tração do cabo, temos a tração da corda, atuando na viga, o próprio peso da viga, que atua aqui no meio dela, e vai ter as forças que a dobradiça atua sobre essa viga, certo? Então, observe. Se eu tenho uma força para a esquerda aqui, que é o cabo que puxa, então se esse sistema todo tem uma única força na horizontal que puxa para a esquerda, por que ele não se desloca para a esquerda? Sobre a ação dessa força? Porque a dobradiça aplica uma força sobre a viga para a direita. Então, aqui vai ter uma força que eu vou chamar de força horizontal, que vai estar apontando para a direita, para poder compensar essa tração do cabo que é para a esquerda. Ok? De outro modo, a gente tem, se o peso desse objeto está apontando para baixo, e aqui a gente tem uma tração também para baixo, qual é a força que está sustentando isso aqui para cima? Então, na dobradiça, atua uma outra força que ela aplica sobre a viga para cima. Eu vou chamar de força vertical aqui para cima e a horizontal aqui para a direita. Então, vamos lá. Nosso objetivo é determinar a tração do cabo na letra A. Aqui estão as forças representadas. Força peso da viga, a tração da corda para baixo, a tração do cabo à esquerda, que é justamente o que a gente quer agora, e na dobradiça, a dobradiça aplica a força sobre a viga. Tem que ser uma força na horizontal para a direita, para compensar a tração do cabo, e tem que ter uma força para cima para compensar as outras duas que são para baixo. Então, essas são todas as forças que atuam no nosso sistema. O que é que a gente faz? Para ele estar em equilíbrio, somatório dos torques iguais a zero. Ok? E aqui vai a dica. Onde é que a gente vai escolher o nosso ponto para que a gente calcule o mínimo possível de torques? Porque, veja, se eu escolher o ponto onde eu vou analisar o torque aqui, bem no centro da nossa barra, força-peso não vai atuar produzindo torque. Aí eu vou ter um torque da tração da corda, um torque da tração do cabo, outro da força horizontal, outro da força vertical. 4 torques. Então,
a gente vai ter mais conta para fazer. O ideal nesse caso, já que a gente quer a tração do cabo, então eu não posso escolher esse ponto para ser o nosso ponto onde a gente vai analisar torque, porque senão não vai ter torque dessa força nem dessa. Vai ter o torque dessa, dessa e dessa. Então, o conveniente é escolher este ponto. Se eu escolho esse ponto aqui para analisar o torque, força vertical e força horizontal não produz torque. Por quê? Porque não tem braço. O torque precisa de um braço para a força atuar. Então, se eu escolho esse ponto aqui, eu vou ter braço, força-peso, braço, tração da corda, braço, tração do cabo. 3 torques para calcular. E um deles é o que eu quero, que está envolvido com a tração do cabo. Então, é isso que a gente vai fazer. Ok? O ponto que eu vou escolher é esse daqui, por essa razão. Porque vai ficar mais fácil para eu calcular os meus torques envolvidos. Tudo bem? Vamos lá, então. Agora que entra um detalhe. Como é que a gente calcula torque? A gente viu em aulas passadas que torque é calculado como produto vetorial entre o braço e a força. Nos exemplos anteriores, a gente calculou como raio vezes força, mas a gente só calculou porque a viga estava na horizontal. Na verdade, a gente teria que calcular raio, no caso, braço, vezes força, vezes o seno do ângulo entre eles. E aqui a gente vai ter um ângulo. Olha aqui, braço, força, vai ter um ângulo. Lembrem-se que toda força que não é perpendicular não vai produzir torque. Então, a gente está interessado em o produto de um braço perpendicular por uma força ou de um braço por uma força perpendicular, certo? Então, como é que vai ficar esse primeiro torque aqui? Ó? Olha aí, presta atenção, hein? Eu vou ter braço, que é esse daqui, vezes força, que é mg, vezes o seno do ângulo. Mas eu não tenho ângulo. Então, ao invés disso, eu poderia fazer o seguinte, ó, braço, não é raio vezes força vezes o seno do ângulo, então eu posso multiplicar simplesmente raio vezes F seno do ângulo, ou F perpendicular. Seria uma força apontando aqui, ó, mg aqui, certo? Mas eu não tenho essa força. Eu não tenho. Então, ao invés de usar raio vezes a força perpendicular, eu vou fazer o contrário. O raio vezes o seno é o raio perpendicular. Então, eu vou calcular raio perpendicular vezes a força. Certo? Então, veja, recapitulando, tem 3 formas de calcular. Raio vezes força vezes seno do ângulo. Se tiver na horizontal, ou se for perpendicular, é simplesmente raio vezes força. Certo? Mas aqui não é perpendicular. Então, eu precisaria que fosse raio vezes F seno. F seno é isso aqui, ó. É força perpendicular. Mas eu não tenho o valor de F seno. Então, não dá para usar assim. Mas eu posso calcular ao contrário. Raio perpendicular, que é esse, vezes a força. E aqui sim faz 90 graus. Ó. Raio perpendicular, força. Raio perpendicular, força. Ok? Então, ao invés de usar força perpendicular, eu vou usar o braço perpendicular vezes a força que foi dada. Nesse caso, o braço perpendicular é o quê? Metade de B, que é essa distância aqui. Então, B sobre 2 vezes mg, está aqui. B sobre 2 vezes mg. Negativo, por quê? Porque a tendência aqui, ó, é girar no sentido horário, portanto, negativo. Certo? Vamos ver. Vamos para o próximo. Fazer o torque da corda, da tração da corda. Então, eu tenho braço, força, seno deste ângulo aqui que não foi dado. Então, é melhor fazer o quê? Braço vezes força perpendicular. Seria aqui. Mas eu não tenho a força perpendicular. Então, ao invés disso, o que é que eu faço? Braço perpendicular vezes força. Quem é o braço perpendicular? É B, vezes a força, T cosseno T da corda. Então, é B vezes T da corda. Negativo, porque a tendência é, ó, fazer uma rotação no sentido horário. Agora, o próximo. Braço, força. Braço, força, seno do ângulo. O ângulo está representado aqui, mas também não foi dado. Então, braço, eu posso fazer vezes o quê? Vezes força perpendicular. Então, braço vezes força perpendicular. Eu tenho a força perpendicular? Não. Então, eu vou ter que fazer o braço perpendicular. Quem é que é o braço perpendicular? É esse aqui, ó. Braço, olha aqui, a tração não está para a esquerda. Aqui, ó, vertical, horizontal. Braço perpendicular, força, está aqui, para eles fazerem 90 graus, certo? Quem é esse braço aqui? É justamente o tamanho A. Então, vai ser A
vezes tração do cabo, positivo ou negativo? Olha aqui, ó, tende a girar no sentido anti-horário, portanto positivo. Tá aqui, certo? É importante treinar isso aqui, pessoal, resolver exercícios que envolvam isso para entender como é que funciona. Na aula de torque, a gente falou sobre isso, que pode ser raio perpendicular vezes força ou raio vezes força perpendicular, ok? Ou raio vezes força vezes seno do ângulo, se o ângulo for dado. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos simplificar aqui, né? A gente pode passar esses dois primeiros termos para a direita, eles vão ficar positivos. Então a gente vai ter A vezes tração do cabo, passando para o outro lado vai ficar BMG sobre 2 positivo, mais B tração da corda. E quem é a tração da corda? A gente viu que essa tração é devida ao peso do cofre, certo? Então é o próprio peso do cofre, que é mzão G. Está aqui. Passa o A dividindo, vai ficar BMG sobre 2A mais PMzão G sobre A. Usando os valores que foram dados no problema, isso aqui tudo foi dado, exceto a gravidade, que eu reforço que a gente vai usar 9,8 metros por segundo ao quadrado, substituindo, obtemos então a resposta da letra A, tração do cabo, 6.093 newtons. Ok? Está aqui, portanto, a nossa tração que o cabo vai exercer aqui sobre a nossa viga. Então, essa foi a letra A. Vamos para a letra B. Letra B pergunta qual é o módulo da força exercida pela dobradiça sobre a viga. Então, a gente tem a viga aqui, temos uma força vertical e horizontal. Ok? Nesse caso, a gente pode usar o somatório dos torques de novo? Pode, mas não precisa, porque a gente já tem informação de quem é tração da corda, peso da viga a gente sabe também, porque foi dado no problema, tração do cabo a gente já sabe, então a gente vai usar segunda lei de Newton aqui, no caso, a condição de equilíbrio, o somatório das forças iguais a zero. Em X, quais são as forças que atuam? X está aqui, ó, só tem FH positivo, que aponta no sentido X crescente, então FH menos tração do cabo, igual a zero. Usando os dados que a gente tem aqui do problema, tração do cabo a gente acabou de calcular, então FH é igual a tração do cabo, que é igual a 6.093 newtons, ok? Agora, somatório das forças em Y, o que a gente tem? Para cima, positivo, é força vertical, menos o peso da viga, menos tração da corda, isso tudo é igual a zero. Passa esses dois termos para o lado direito, lembrando que a tração da corda é mzão G. Esses dados a gente já tem na tabela, está aqui o valor da força vertical que a dobradiça exerce sobre a viga, ok? Com isso, a gente calcula o módulo, lembrando, o módulo de um vetor é o quê? Somatório dos quadrados das componentes. Raiz do somatório do quadrado das componentes. Então, substituindo aqui o valor de FH ao quadrado, o valor de FV ao quadrado, obtemos o módulo da força que a dobradiça exerce sobre a viga, vale 7.912 newtons. Ok? Então, um problema um pouquinho mais elaborado. É importante revisar aí, dar uma revisada em torque para entender como funciona essa questão de braço perpendicular, força perpendicular para achar o torque. Ok? Mais um exercício, então. Então, na verdade, equilíbrio, o conteúdo é muito simples, é muito direto. Somatório das forças é zero, somatório dos torques é zero, a gente vai trabalhar com velocidade zero também para ser condição de equilíbrio estático e focar em exercício. Ok? Vamos lá, mais um exercício. Então, na figura nós temos uma escada de comprimento 12 metros e massa 45 kg. Ela está encostada em um muro liso, quer dizer que está sem atrito. Então, se não tem atrito aqui nesse muro, quando ela não vai escorregar porque está em equilíbrio estático, né? Mas se ela tende a escorregar, não vai produzir nenhuma força na vertical aqui. Só uma força na horizontal porque está tocando na superfície, então tem uma normal, né? A superfície. Então vai ter uma força aqui para a direita do muro. A extremidade superior da escada está a uma altura de 9,3 metros aqui acima do piso no qual a escada está apoiada. Existe atrito entre a escada e o piso. Então, se não tivesse atrito, né, ela escorregava. Então, tem atrito. Quer dizer o seguinte, ó, que essa escada tende a correr para a direita, significa que o piso aplica uma força sobre ela para a esquerda. Então, a gente vai ter uma força aqui para a esquerda, que é o que impede a escada de deslizar, e para cima, porque tudo que toca uma superfície tem uma normal. Então, tem uma força para cima, que é a normal, uma força para a esquerda, que é o atrito. Aqui tem uma força para a direita, que é a normal do muro. Além disso, a gente vai ter o peso da escada e o peso do bombeiro. Ok? Vamos lá. O centro de massa da escada está a distância L sobre 3 da extremidade inferior. Então, aqui ó, tem um L sobre 3. Se a gente projetar aqui, já que o ângulo é o mesmo, a gente vai ter um A sobre 3.
A gente vai precisar disso para fazer o torque perpendicular. E o bombeiro, que tem uma massa de 72 kg, sobe na escada até o seu centro de massa, até que seu centro de massa esteja a distância L sobre 2 da extremidade inferior. Então, está aqui a extremidade inferior, ele está justamente na metade. Então, se ele está aqui no L sobre 2, se a gente projeta aqui, a gente vai ter um A sobre 2. Ok? Pergunta-se quais são as forças exercidas pelo muro e pelo piso sobre a escada. Vamos ver o diagrama de forças? Está aqui, ó. Então, aqui é o nosso contato com o piso. Vai ter uma força para cima, porque é o normal, né? Está tocando a superfície, tem o normal. E a força de atrito aqui para a esquerda, que é o que impede ela de deslizar para a direita. Eu vou chamar isso aqui de FPX, a força que o piso atua em X, a força que o piso atua em Y, ok? Esse aqui é o peso da escada, isso aqui é o peso do bombeiro, e isso aqui é a força que o muro exerce para a direita. Por que não tem uma força vertical aqui? Só tem horizontal, porque é liso, não tem atrito, ok? Então, essa força para a direita vai contrabalancear essa daqui, essa para cima vai contrabalancear essas duas para baixo, e os torques têm que ser iguais a zero, ok? Lembrando que aqui, ó, se essa escada tá com ela tem uma distância de centro de massa L sobre 3, a projeção disso aqui é um A sobre 3. Se o bombeiro está a uma distância L sobre 2, metade da escada, então aqui a gente tem uma projeção A sobre 2, já que o ângulo é o mesmo, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é usar aqui o triângulo pitagórico. A gente tem uma altura H da escada, um Azinho, que é o que a gente vai trabalhar, que está aqui no chão, essa distância, e a gente tem um comprimento da escada que é L. O L foi dado, o H foi dado, vamos achar o A. Como é que a gente faz isso? Triângulo retângulo, soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Como a gente quer o A, passa para o outro lado o H, A vai ser raiz de L ao quadrado menos H ao quadrado. Usando os dados do problema, para L e para H, a gente obtém A igual a 7,58 metros. A gente vai precisar dele agora para calcular torques. Vamos lá. Então, o que é que a gente faz? Para a condição de equilíbrio, somatório dos torques é iguais a zero. Onde? Aonde é que a gente vai fazer isso? Bom, nós queremos três coisas. A força em Y, esse FPY, a força em X e essa força M, que é a do muro. Ok? Vamos começar calculando essa força do muro. Para isso, eu tenho outras duas incógnitas, que é a força aqui, Px e Py. Então, eu vou escolher o torque justamente aqui. Eu vou escolher esse ponto para calcular o torque, porque quando eu escolho ele, o que é que acontece? Essa força não atua, não produz torque, e essa daqui também não, porque não vai ter braço. Então, as únicas que vão atuar vão ser a força-peso da escada, que vai ter braço, força-peso, braço, força-peso do bombeiro, braço, força-peso, ou braço, força do muro exercendo sobre a escada. Pronto, vai ter essas três. Então, o ponto que eu escolho é esse daqui, ok? Então, vamos lá. Quem é nosso primeiro torque? Vou calcular o torque aqui da força da escada. Força-peso da escada. Então, eu tenho o braço, que seria um L sobre 3, vezes mg, vezes o seno do ângulo. Ok? Então, braço, força, seno deste ângulo entre eles. Mas eu não tenho ângulo entre eles. Então, o que eu vou fazer? Usar braço perpendicular ou força perpendicular. Então, seria braço vezes força perpendicular. Eu tenho força perpendicular? Não. Então, o que eu vou usar? Usar o braço perpendicular. Então, braço perpendicular, força para baixo. Braço, força. Tá vendo? Olha aqui meu braço na horizontal, minha força na vertical, fazendo 90 graus. É esse o objetivo. Buscar torque aqui que faça um braço de 90 graus. Então, eu tenho braço, vai ser o quê? A sobre 3. Força vai ser o quê? Mg. Então, A sobre 3 vezes mg é o meu primeiro torque. Positivo ou negativo? Vamos lá? Braço, força. Braço, força tende a girar no sentido anti-horário, portanto, positivo. Segundo torque. Braço, L sobre 2, força, mg, seno do ângulo. Eu tenho ângulo? Não. Então, vamos usar a força perpendicular. Braço, L sobre 2, força perpendicular. Eu tenho a força perpendicular? Não. Então, eu vou usar o quê? O braço perpendicular. Então, vem aqui, ó. Braço perpendicular, que vai ser essa projeção, vai ser o A sobre 2. A sobre 2, que eu já tenho. Força para baixo. Então, A sobre 2 vezes mg. Positivo ou negativo? Olha aqui.
tende a girar em que sentido? Tende a girar no sentido anti-horário, então positivo. E o último, braço, força, seno do ângulo. Eu tenho ângulo? Não. Então, eu vou usar braço, força perpendicular. Estaria aqui, ó. Eu tenho força perpendicular? Não. Então, eu vou usar o quê? O braço perpendicular. Então, braço, olha aqui, braço perpendicular, força para a direita. Braço, força. Que braço é esse aqui? É o próprio H. Então, HFM. HFM. Positivo ou negativo? Vamos ver? Braço, força tende a girar em quê? Sentido horário, então negativo. Certo? Então, o que é que eu faço? Passo isso aqui para o lado direito, para rearrumar. Então, fica aqui ele isoladinho. Se eu passo isso aqui para o lado direito, fica tudo positivo. Então, HFM é igual a AMG sobre 3 mais AMzão sobre 2. Eu posso passar o H dividindo e colocar o A e o G em evidência. Tá vendo? O A e G se repete. Então, fica AG sobre H, que multiplica M sobre 3 mais Mzão sobre 2. É a mesma coisa que está em cima. AMG sobre 3H, AMG sobre 3H, AMzão G sobre 2H, AMzão G sobre 2H. Mesma coisa, ok? Usando agora os valores que a gente já tem do problema, a gente calculou FM 407,4 newtons. Está aqui a força que o muro exerce sobre a nossa viga, ok? Vamos lá agora calcular as forças FPX e FPY, que é o que o piso exerce sobre a viga. Para isso, podemos usar somatório das forças iguais a zero. Vamos começar com as forças em X. Quais são as forças em X? Ó, o X está positivo para a direita, então FM é positivo, só tem FM para a direita, menos FPX igual a zero. Então, FM é FPX e a gente já calculou 407,4 newtons. Agora, somatório das forças em Y. Quais são as forças em Y? Y está positivo para cima. Então, FPY, positivo, menos Mzinho G, que é o peso da escada, menos Mzão G, que é o peso do bombeiro, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, FPY é igual a Mzinho mais Mzinho G mais Mzão G, passei para a direita. Usando os dados da tabela, eu calculo FPY deu 1.146,6 newtons. Ok? Para saber o módulo da força que o piso exerce sobre a viga, calculo o módulo de FP, raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, substituindo os valores de FPX e FPY aqui elevando ao quadrado, dá 1.217 newtons. Ok? Então, é isso, pessoal. A gente viu aí 4 exercícios envolvendo equilíbrio. Relembrando que o equilíbrio que a gente está trabalhando é o estático, portanto, somatório das forças iguais a zero, somatório dos torques iguais a zero, e não tem nenhuma velocidade, não tem velocidade de centro de massa, certo? Com essas 3 equações, essas equações que vão gerar, somatório das forças em x e em y, somatório dos torques iguais a zero, a gente consegue resolver os problemas aí que envolvem equilíbrio dos corpos, ok? Então é isso, um abraço para vocês e até a próxima videoaula.